Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado antes do despertador porque a preocupação não deixou seu coração descansar. Talvez ontem à noite você tenha ficado olhando para o teto, tentando encontrar uma resposta para um problema que parece não ter solução. Talvez você esteja começando este dia com um sorriso no rosto para não preocupar ninguém, enquanto por dentro sente um peso que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado de lutar sempre as mesmas batalhas. Talvez você tenha perdido a esperança de que algumas situações possam mudar. Talvez o telefone não tenha tocado com a notícia que você esperava. Talvez a mesa do café da manhã esteja silenciosa porque alguém que você ama está distante. Talvez você esteja saindo para o trabalho sem saber se o dinheiro será suficiente para pagar os boletos deste mês. Talvez você esteja cuidando de todos, mas ninguém tenha perguntado como você realmente está. Talvez você tenha rezado tanto por uma pessoa da sua família que começou a pensar que Deus não estava ouvindo. Talvez você esteja carregando um cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. E há dores que ninguém percebe. Há lágrimas que caem quando a casa ainda está escura. Há medos que são escondidos atrás de palavras como está tudo bem. Há feridas que continuam abertas porque a vida não deu tempo para você parar e cuidar delas. Quantas vezes você já disse para si mesmo que precisava ser forte? Quantas vezes engoliu o choro para continuar caminhando? Quantas vezes colocou as necessidades dos outros acima das suas? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece, Deus não te esqueceu. O Senhor encontra você exatamente onde está. Ele não espera que você esteja perfeito para se aproximar. Ele não exige que todas as respostas já existam. Ele apenas se aproxima com amor. Enquanto muitas pessoas enxergam apenas o que você faz, Deus contempla aquilo que você sente. Enquanto o mundo olha para a aparência, o Senhor olha para o seu coração. E talvez seja justamente hoje o dia em que você precisava ouvir isso. Você não está caminhando sozinho. Antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários como uma oração simples diante de Deus: Senhor, eu confio em Ti. Escreva com o coração, não como uma frase qualquer, mas como quem entrega a própria vida nas mãos do Pai. Agora eu vou rezar por você com toda a fé. Nós começamos este momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesse início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado porque mais uma vez abriste os meus olhos para um novo amanhecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, a Tua mão continua sustentando cada passo do meu caminho. Hoje eu Te entrego este dia que começa, entrego o trabalho que me espera, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que ainda terei, entrego as decisões que preciso tomar, entrego os caminhos que ainda não conheço, entrego aquilo que me entusiasma e entrego também aquilo que me assusta. Coloco diante de Ti aquilo que eu mostro para todos e também aquilo que escondo até das pessoas que mais me amam. Coloco diante de Ti as palavras que consigo dizer e também aquelas que ficam presas dentro de mim. Entrego aquilo que enfrento com coragem e aquilo que continuo evitando porque ainda dói. Recebe, Senhor, o meu coração exatamente como ele está nesta manhã, sem máscaras, sem aparência, sem fingimentos, porque diante de Ti eu não preciso provar nada. Posso apenas ser Teu filho, posso apenas ser Tua filha, posso apenas descansar na certeza de que o Teu amor continua maior do que todas as minhas preocupações. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38,
nos apresenta uma palavra profundamente consoladora de Jesus. Ele vê a multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. E olhando para aquelas pessoas, o coração de Jesus se enche de compaixão. Você percebe a beleza dessa cena? Jesus não olha primeiro para o problema, Ele olha para as pessoas. Ele não enxerga apenas uma multidão, Ele vê rostos, vê histórias, vê lágrimas escondidas, vê famílias carregando preocupações, vê trabalhadores cansados, vê mães que já não sabem como consolar seus filhos, vê pais que fazem contas todos os dias, tentando garantir o pão de cada dia, vê idosos que enfrentam a solidão, vê jovens procurando sentido para a própria vida. Quando o Evangelho diz que Jesus teve compaixão porque as pessoas estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, Ele está falando também de nós. Quantas vezes a correria da vida faz o nosso coração ficar perdido? Quantas vezes trabalhamos tanto que esquecemos de alimentar a alma? Quantas vezes buscamos respostas em todos os lugares, menos na presença de Deus? Jesus não condena esse cansaço, Ele se aproxima dele, Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Talvez você tenha repetido muitas vezes: eu consigo sozinho, mas o Senhor hoje sussurra ao seu coração que você não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um pastor que conhece o caminho, existe um pai que continua cuidando de você, mesmo quando você pensa que está caminhando sem direção. Por isso, Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti exatamente aquilo que mais pesa no coração de quem reza comigo. Cura em nós o cansaço que ninguém vê. Toca as feridas que aprendemos a esconder atrás de um sorriso. Alcança aquele lugar da alma onde nem nós mesmos conseguimos chegar. Senhor, toca aquilo que ainda dói. Toca aquilo que ficou marcado por palavras duras. Toca as lembranças que insistem em voltar. Toca os medos que roubam a nossa paz. Ensina-nos a confiar quando tudo parece incerto. Ensina-nos a esperar quando a resposta demora. Ensina-nos a descansar no Teu amor quando as forças parecem terminar. Nós entregamos diante de Ti aquilo que não conseguimos controlar. As portas que continuam fechadas. Os projetos interrompidos. As doenças que assustam, as preocupações financeiras, as lágrimas silenciosas, os sonhos adiados. Nada disso é maior do que o Teu poder. Nada disso está escondido dos Teus olhos. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que saem cedo de casa e voltam tarde, carregando no coração o desejo de oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Fortalece esses pais, Senhor. Não permitas que desanimem diante das dificuldades. Existem mães que fazem o impossível para que nunca falte comida na mesa. Mães que escondem a própria preocupação para transmitir coragem aos filhos. Abraça essas mães com a Tua ternura. Renova suas forças quando elas pensarem que não conseguem mais. Existem casais enfrentando dias difíceis, casais que quase não conversam, casais feridos por palavras ditas no momento da raiva, casais que ainda se amam, mas não sabem mais como demonstrar esse amor. Derrama sobre eles o dom do diálogo, do perdão e da reconciliação. Existem filhos que se afastaram da família, filhos que carregam mágoas antigas, filhos que já não telefonam, filhos que vivem longe, filhos que perderam o sentido da esperança. Vai ao encontro deles, Senhor. Faz renascer o desejo de voltar para casa, de reconstruir os laços quebrados e de redescobrir o amor da família. Pensa, Senhor, naquela pessoa que prepara o café da manhã sozinha, olhando para uma cadeira vazia e sentindo falta de quem já partiu. Pensa naquele avô que espera ansiosamente a visita dos netos. Pensa naquela avó que reza todos os dias diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, pedindo pela conversão dos filhos. Pensa naquela esposa que chora em silêncio para que os filhos não percebam.
Pensa naquele marido que sai para mais um dia de trabalho carregando preocupações que nunca contou para ninguém. Pensa naquela família que faz as contas antes de ir ao mercado, tentando esticar o pouco dinheiro que sobrou. Senhor, entra em cada lar, visita cada quarto. A bandioga da mesa permanece em cada coração. Que nenhuma casa fique sem a tua presença. Que nenhuma família se sinta abandonada. Porque onde tu entras, a esperança volta a nascer. Porque onde tu permaneces, o amor encontra forças para recomeçar. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de ti os filhos e os jovens. Tu conheces o coração de cada um deles. Sabes quantos estão crescendo em meio à insegurança, ao medo e à solidão. Existem jovens que perderam a alegria de viver. Existem adolescentes que sorriem diante dos amigos, mas choram quando fecham a porta do quarto. Existem filhos que se afastaram da fé porque foram machucados pela vida. Existem jovens presos aos vícios, às más companhias, às falsas promessas deste mundo. Existem pais e mães que dobram os joelhos todas as noites pedindo apenas uma coisa: Senhor, cuida do meu filho. Escuta essa oração, Pai. Vai ao encontro daquele jovem que acredita que ninguém o compreende. Abraça aquele que pensa que sua vida não tem valor. Liberta quem está aprisionado por dependências, pela violência, pela desesperança ou pelo pecado. Desperta novamente o desejo de viver, de sonhar e de caminhar contigo. Coloca no caminho dos nossos filhos pessoas que sejam luz. Afasta aqueles que querem conduzi-los para longe do bem. Protege seus passos quando saírem de casa. Guarda suas decisões. Conserva puro o seu coração. E se algum deles estiver distante da tua presença, vai buscar-lo com a mesma ternura do bom pastor que nunca desiste de nenhuma ovelha. Senhor, também queremos rezar pelos doentes. Tu conheces cada quarto de hospital, conheces cada leito, conheces cada sala de espera, conheces aqueles que passam esta manhã ligados a aparelhos, aguardando um exame, esperando uma cirurgia ou enfrentando um tratamento difícil. Visita-os com a tua presença consoladora. Derrama paz sobre quem sente dor. Fortalece aqueles que perderam as forças. Concede sabedoria aos médicos e enfermeiros e a todos os profissionais da saúde. Abençoa os remédios, os tratamentos e cada gesto de cuidado. Mas hoje eu quero lembrar também daqueles que cuidam dos doentes. Quantas vezes eles escondem o próprio cansaço para dar coragem a quem sofre. Existem filhos cuidando dos pais idosos. Existem esposas acompanhando seus maridos. Existem maridos velando por suas esposas. Existem mães que passam noites inteiras ao lado de um filho enfermo. Senhor, renova também essas pessoas. Quando sentirem que suas forças acabaram, sustenta-as com a tua graça. Que elas nunca se sintam sozinhas. Pai amado, queremos colocar diante de ti também o nosso trabalho e o sustento de cada família. Tu sabes como muitas pessoas começaram esta manhã preocupadas com os boletos que vencem, com o aluguel, com a prestação da casa, com o remédio que precisa ser comprado, com a comida que precisa chegar à mesa. Tu conheces aqueles que estão desempregados, aqueles que enviam currículos todos os dias, aqueles que acordam cedo procurando uma oportunidade. Abre portas, Senhor. Concede dignidade através do trabalho. Abençoa os pequenos comerciantes. Protege os motoristas que passam horas nas estradas. Guarda quem trabalha nas lavouras, nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, nas lojas, nas ruas e em tantos outros lugares. Multiplica o pão de cada dia, que nunca falte alimento sobre a mesa, que nunca falte esperança dentro de casa, e livra-nos da ansiedade que tantas vezes rouba a nossa paz. Ensina-nos a fazer a nossa parte, confiando sempre na tua providência, porque tu nunca abandonas aqueles que colocam em ti a sua esperança. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, nós renovamos a nossa confiança. O Evangelho de hoje nos recorda que Jesus viu uma multidão cansada e teve compaixão. Que nesta terça-feira nós nunca esqueçamos esta verdade. Antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, o Senhor já conhece as nossas necessidades. Antes mesmo de chorarmos, o Senhor já recolhe cada lágrima. Antes mesmo de encontrarmos uma saída, o Senhor já caminha ao nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã. Que ela alcance a sua casa, a sua família, cada quarto, cada parede, cada porta, cada janela. Que o Senhor visite o lugar onde você trabalha. Abençoe o caminho que você fará hoje. Proteja o veículo que você vai dirigir, o ônibus que os santos anjos do Senhor caminhem à sua frente. Que toda armadilha do inimigo seja desfeita. Que toda palavra de desânimo perca sua força. Que toda inquietação dê lugar à paz que vem de Deus. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo. Eu quero também agradecer. Obrigado pelo café que aquece as nossas manhãs. Obrigado pelo pão que chega à mesa. Obrigado pela água que mata a nossa sede. Obrigado pelo teto que nos protege da chuva. Obrigado pelas roupas que vestimos. Obrigado pelo abraço de quem nos ama. Obrigado pela mensagem de alguém que se lembrou de nós. Obrigado pelo sorriso de uma criança. Obrigado pelo canto dos pássaros que anuncia um novo amanhecer. Obrigado pelo vizinho que nos cumprimenta. Obrigado pela força para levantar da cama. Obrigado porque, mesmo quando a vida parece difícil, ainda existem pequenos sinais do Teu cuidado espalhados ao longo do caminho. Perdoa-nos quando enxergamos apenas aquilo que nos falta e esquecemos de reconhecer aquilo que já recebemos das Tuas mãos. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas, recebe meus medos, recebe minhas incertezas, recebe minhas limitações, recebe as perguntas que ainda não têm resposta, recebe os sonhos que ainda não se realizaram, recebe as lágrimas que ainda não secaram. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é, porque eu sei que Tu me amas exatamente onde estou, e é esse amor que começa a transformar o meu coração. Nesta manhã, queremos colocar-nos sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Vós. Aquece aquilo que esfriou dentro de mim, toca as feridas que ainda não cicatrizaram, cura as lembranças que continuam machucando. Ensina-me a amar como Tu amas. Ensina-me a perdoar como Tu perdoas. Ensina-me a permanecer fiel, mesmo quando os dias forem difíceis. Agora, eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus sentado diante de você. Não existe pressa. Ele olha nos seus olhos com infinita ternura. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece as batalhas que ninguém mais conhece. Ele vê o peso que você tem carregado em silêncio e com uma voz mansa Ele lhe diz: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o seu coração, eu sei o que você está carregando. Você não está sozinho, continue caminhando, eu permaneço ao seu lado. Permaneça nesse encontro por um instante, deixe que essas palavras desçam até o mais profundo do seu coração. Fique nesse silêncio por um momento, fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus compreende as lágrimas, Deus compreende o silêncio, Deus compreende até aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E antes de terminarmos, faça esta pequena profissão de fé com todo o seu coração,
Jesus caminha comigo, Jesus cuida de mim, Jesus nunca me abandona. Leve esta certeza durante toda esta terça-feira. Sempre que o medo aparecer, lembre-se do evangelho de hoje. Jesus viu a multidão cansada e teve compaixão. Ele também vê você. Ele conhece o seu cansaço e continua cuidando da sua vida com amor, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Nada do que você enfrenta passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma oração é esquecida, nenhuma lágrima é desperdiçada. Toda entrega feita com fé encontra abrigo no coração de Deus. Agora escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque essa declaração fortalece o coração e renova a esperança. E se durante esta manhã você lembrar de alguém que está cansado, abatido ou precisando de uma palavra de esperança, envie esta oração. Às vezes é justamente uma oração que Deus usa para sustentar um coração que estava prestes a desistir. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, Jesus vê o seu coração antes mesmo de ouvir a sua voz. Evangelizar é preciso,